Bom, irmãos, o que acontece? A gente preparou um pequeno estudo para trazer de batismo. Cadê? Hoje acho que não dá para batizar, vamos ver. Né, irmão Ginaldo? À noite, vocês estão animados aí, os dois irmãos que vão batizar, o irmão Débcio, o irmão Raimundo, né? E tá o irmão Jonas, né? Que não conhece ainda sobre o batismo em nome de Jesus. Ele não conhece, tá? A irmã também, a esposa dele, está aí. Então a gente convidou mais um casal que infelizmente não conseguiram chegar para a gente ministrar essa palestra, mostrar para esses irmãos o fundamento da igreja. Porque tudo teve um começo, tudo teve um fundamento. Para fazer uma base, para os irmãos entenderem, irmão Jonas, presta bem atenção, os irmãos também que vão batizar, e aqueles que já conhecem, isso fixa mais para vocês. Quando o Senhor Jesus Cristo veio à terra em corpo presente, ali ele selecionou 12 homens. E aqueles 12 homens, ele passou 3 anos e meio ensinando aqueles 12 homens. Ou seja, Jesus mesmo fez poucas obras concernente à igreja. Mas ele passou aquele tempo ensinando aqueles discípulos. Bom, e a primeira comissão, Mateus capítulo 10, nós pregamos na última escola bíblica, ele deu à casa de Israel, e a segunda comissão, após o Calvário, ele deu para que eles fossem a todo mundo, toda a terra, todo mundo, pregando o evangelho, e que eles batizassem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de Jesus, ela é repetida, a gente vê em 3 evangelhos repetindo esta ordem. Marcos 16, também Lucas 24, ele está falando esta ordem. E quando Jesus foi crucificado, irmãos, ele passou 40 dias com aqueles discípulos, após a crucificação. Jesus foi crucificado na Páscoa. Então, 50 dias depois da Páscoa, seria a festa do Pentecostes. O Pentecoste vem da palavra quinquagésimo, que vem do grego. Então, 50 dias depois da Páscoa, havia a festa do Pentecoste. O que era aquela festa? Representava 50 dias depois que Israel saiu do Egito. Então, 50 dias depois, no Monte Sinai veio a palavra, veio os mandamentos, 50 dias depois que eles saíram do Egito. Então, assim, Israel, eu não vou puxar desde o Velho Testamento, senão fica muito extenso, mas Israel vinha celebrando a Páscoa, né? E celebrando também a ceia, em memória daquela saída. E quando Jesus veio, então ele ensinou aqueles discípulos e ordenou que eles praticassem aquilo. Mas se os irmãos olharem, quem não trouxe Bíblia, eu vou pôr as escrituras ali na TV. Em Efésios capítulo 2, verso 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Os irmãos entenderam? Então a igreja
a igreja, essa igreja a qual nós pertencemos, ela teve um começo ali no Pentecostes. E ela foi edificada no fundamento dos apóstolos. Não foi Jesus, a igreja nasceu em Jesus. Mas não foi Jesus que deu o fundamento depois, não foi ele que fundou, foram os apóstolos. Ela nasce dele, vocês estão entendendo? Ela saiu dele. E aquele fundamento, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, eu posso depois passar essas escrituras para vocês, dizendo assim, ó, verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas seja cada um como edifica sobre ele, veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Os irmãos estão entendendo? Amém? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, irmão Jonas, irmãos, aquele fundamento que os apóstolos começaram, a maneira, o que a gente quer mostrar, o que a Bíblia mostra? Que a maneira que os apóstolos começaram ali no Pentecostes, aquela foi a igreja modelo. Então ali houve Santa Ceia, ali houve batismos, nós vamos ver aqui, eu quero falar sobre batismo. Então, a gente vai ver que aquele batismo, aquela Santa Ceia, se perdeu durante o tempo. Isso ficou esquecido, ficou de lado. E Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 1, veja que Paulo dá uma... Tem que ter confiança para falar isso aqui. Olha só. Mas ainda que nós mesmos, ou seja, Paulo, estava se colocando, ou um anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, presta atenção, irmão, seja amaldiçoado, que é anátema. Então ele estava dizendo que o quê? Que ele tinha tanta segurança naquele evangelho que ele estava pregando, que se ele mesmo, olha aí, ó, ainda que nós mesmos, seja ele ou um dos apóstolos, ou um anjo do céu, olha aí, nos anuncia um outro evangelho, ou seja, um outro fundamento, ali podemos dizer um outro batismo, uma outra ceia, uma outra coisa além do que já está edificado, seja amaldiçoado, que a palavra anátema quer dizer maldição. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então a escritura do batismo, irmãos, até mesmo a teologia, ela se contradiz aqui. Você sabia disso? Porque a própria teologia tem uma regra. Qual é, irmão Francisco? O senhor sabe? Irmão Reginaldo? Que é de 2 ou 3 testemunhas, não é? Então a própria teologia, irmão Jonas, irmão Débcio, irmão Raimundo, ela tem uma regra que é boa, que seja da boca de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, a teologia, para eles crerem em uma doutrina, precisa-se de 2 a 3 escrituras para se edificar uma doutrina. E os irmãos vão entender, vocês, os irmãos que estão assistindo a primeira vez, que aqui em Mateus 28, irmãos, Jesus está dando uma ordem. Vocês estão entendendo? Porque ali, no tempo de Jesus, eles não batizaram. Eles encontraram João batizando em João 3 ali, João batizando ali com eles. Mas Jesus ensinou a eles, porque o batismo de João era o batismo válido até ali.
Mas depois dele passar pelo Calvário, do Cordeiro Pascual, ele morreu na Páscoa. Assim como o Cordeiro morreu lá com Moisés na Páscoa, ele morreu na Páscoa, Jesus. E 50 dias depois veio o Espírito Santo. 50 dias depois com Moisés veio a palavra. Amém? Então ele deu essa ordem aqui antes dele subir. As últimas instruções. Verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Os irmãos notam uma coisa, quem entende um pouco de português, tem um professor de português já disse que aqui tem um sujeito oculto. Estão entendendo? Porque Jesus fala aí, ó, em nome. Os irmãos entendem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele está pedindo um nome que se refira a esses 3 títulos. Porque ele está pedindo um nome. Eu pergunto a vocês, por exemplo, irmão Debson, o senhor é pai? O seu nome é pai? O senhor é filho, né, irmão Raimundo? O seu nome é filho? O irmão é pai também, irmão Jonas? Seu nome é pai? São títulos. No português chama-se substantivo comum. Então não é nome próprio. Então Jesus está requerendo o nome. Se nós formos para Lucas aí, 24, Lucas está narrando, vocês prestem atenção, que Lucas está também descrevendo o mesmo momento. Lucas não estava lá, mas ele estava descrevendo o mesmo momento. O verso 45 diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome, presta atenção, irmãos, aí Lucas já vai dar uma visão melhor. Porque os 4 evangelhos, eu quero dar isso aqui para vocês. Os 4 evangelhos, eles não são separados. Eles são um evangelho só. Vocês estão entendendo? Um complementa o outro, um dá uma luz melhor do que o outro. Não é diferente. Então aqui no 47 de Lucas 24, ele já diz assim: e em seu nome, aí ele já não fala mais título, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. 49. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, os irmãos, prestem atenção. Ali, esse momento que Jesus falou isso, era 40 dias depois do Calvário. Vocês estão entendendo? Ele passou 40 dias com eles, e ali, nesse momento, ele sobe. E ele dá uma ordem para eles: esperai em Jerusalém, lá no cenáculo, até que do alto sejais revestidos do poder. Então aqueles discípulos, depois daquilo ali, eles não fizeram nada. O que eles fizeram? Eles foram para o cenáculo, orar, esperar a descida do Espírito Santo. Então o próximo, aqui ó, tem até sobre Pentecostes aqui para vocês entenderem, um pouquinho aqui ó. Pentecostes no judaísmo é historicamente, simbolicamente ligado ao festival judaico da colheita, que comemora a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, 50 dias depois do Êxodo. E Pentecostes no cristianismo é o que eu expliquei para vocês, é 50 dias depois do Calvário. Tá? 40 dias Jesus passou com eles e mandou que eles ficassem em Jerusalém. Eles ficaram no cenáculo ali, antes, 10 dias. Estão compreendendo? Então, nesses 10 dias, eu não vou ler todo o livro de Atos, mas se os irmãos lerem ali, vai estar escrito a descida do Espírito Santo. Vocês já leram ali o Atos, capítulo 2, né? A descida, porque ali o capítulo 1
fala da subida de Jesus. Complementa esse livro de Lucas. Porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Então, o capítulo 2 fala da descida do Espírito Santo. E ali fala que eles estavam reunidos todos concordemente em um único lugar, no cenáculo. De repente veio como um vento veemente e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Então, a partir dali, quando chega o Espírito Santo, ele sai falando, presta atenção, ali em Jerusalém, como era uma festa do Pentecostes, ali estavam habitando varões religiosos de todas as nações debaixo da terra. Vocês estão entendendo? É como se fosse uma Copa do Mundo. Hoje, um carnaval aí no Brasil, vem gente do mundo todo, ou Olimpíadas. Então, o Pentecostes, quando acontecia o Pentecostes, vinha religiosos do mundo inteiro. É Atos capítulo 2, verso 6, ou é 13 que diz, tá? Então eles saíram, presta atenção, que é outra coisa sobre línguas, depois a gente pode ensinar melhor isso aí para vocês. Mas eles saíram falando ali nas línguas daquelas pessoas. Os irmãos estão entendendo? Não é essa coiseira que está aí. Mas saíram falando, por exemplo, eles saíram falando nas línguas e aquelas pessoas, cada idioma eles iam entendendo nas suas próprias línguas. E isso foi que acabou compungindo aquelas pessoas. Porque eles viam aquelas pessoas falando e cada um entendia na sua língua. Por que aquilo era necessário? Para cumprir o que Jesus tinha dito. Ide por todas as nações. Então ali estava habitando varões religiosos de todas as nações. Então ali já começou a se cumprir o batismo a todas as nações. Eu vou pular aqui que eu ia ler Lucas, foi João começando, mas lá no verso, eu estou abreviando, lá no verso, se vocês que têm Bíblia, irmão Jonas, vocês, lá na Bíblia de vocês está escrito assim, as primeiras conversões, vocês já viram? Os irmãos, vocês já leram? As primeiras conversões, ou seja, eu estou mostrando para vocês o começo, o fundamento, como a igreja começou batizando. E depois vou mostrar para vocês como ela desviou, aonde. E aonde ela voltou também. Então aquelas pessoas, no 37, e ouvindo eles isto, após Pedro dar aquele sermão, que Pedro diz, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, e ele diz, isso é o que estava dito ao profeta Joel, sobre toda a carne derramarei, e etc. Tá? Então aqui chega nesse ponto, no 37, e ouvindo eles isto, presta atenção os irmãos, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, com exceção de Judas, estavam ali, que faremos, homens e irmãos? Aqui vai a resposta de Pedro. E disse-lhe Pedro, vocês querem ler comigo aí? Estão lendo? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Esse foi o primeiro batismo ali. Se você ler na sua Bíblia, vai estar as primeiras conversões. Então Pedro aqui não falou em título mais. Não se falou mais. O único lugar que se falou nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, foi Mateus 28, 19. Então, a própria teologia, ela se contradiz aí. E quantos foram batizados? Ó, vamos ler aí o 39 e o 41. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém. Quantos foram batizados naquele dia? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? O primeiro batismo realizado, porque depois que Jesus subiu ali foi o começo.
Então foi o primeiro batismo, foi naquele dia. Estão entendendo? Muitas igrejas se dizem pentecostais, mas repudiam o batismo pentecostal. Não é verdade? Elas querem o batismo católico, mas não querem o pentecostal e se dizem pentecostais. Rejeita o nome. Mas não parou por aí não, irmãos. Vamos aqui, ó. Em Atos capítulo 8, então Filipe vai a Samaria. Filipe era um evangelista. Então ele vai aos samaritanos. O que é o samaritano? O samaritano era metade judeu e metade gentil. São os 3 filhos de Noé. Verso 12, ó. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, vocês querem ler comigo? E do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. E aqui fala do Simão, né? Então, Atos 12, 8. Então, depois, ó, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Então, depois, Filipe estava batizando por um lado já. Ali já é outra coisa. Então, os apóstolos, ó, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido. Mas, vamos ler? Somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Os irmãos captaram aí? Então, irmãos, todos os batismos realizados na Bíblia foram invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já desafiei pregadores, o profeta de Deus, alguém me mostrar um batismo nos títulos, eu vou batizar amanhã. Pode trazer aqui que eu vou. Não tem. Olha, então, eu mostrei para vocês, aos judeus, começou em Jerusalém batizando, Samaria, Filipe, Pedro e João batizaram, e aqui Jairo, Cornélio, né, irmão? Cornélio, Atos capítulo 10, verso 47, Pedro tem aquela visão, né, de descer no lençol, as comidas lá, e Pedro quis repudiar, e Deus disse para ele, não repudia o que eu abençoei e tudo, e aí veio a visão para ele na casa de Cornélio. Eu estou abreviando para vocês, é o Atos capítulo 10. Quando chega na casa de Cornélio, porque o Espírito Santo tinha mandado Cornélio chamar Pedro. Tem gente que diz aí, irmão Osmar, que Pedro errou no dia de Pentecostes. Como é que, se Pedro tivesse errado, como é que o Espírito Santo mandou chamar Pedro? Um anjo, né? E como é que Jesus deu a chave na mão de um homem que erraria, né, irmão? Porque Jesus deu a chave do reino na mão de Pedro, vocês sabem disso, né? Não é essa chave aí que os catolicismos explicam, negócio de chover, isso não tem nada a ver. Jesus deu a chave do reino para Pedro, e lá no dia de Pentecostes ele meteu, quando eles perguntaram para ele, o que faremos, varões e irmãos? Pedro meteu a chave na fechadura e disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Quando ele disse aí, a porta se abriu. Aleluia! Amém. E naquele dia entraram quase 3.000 almas, só naquele dia. E continuou aqui, ó. Então, verso 47, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também como nós receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Amém. Que Senhor é esse? Jesus Cristo. Aí. E rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Na tradução do Novo Mundo, eu coloquei aqui, que é a tradução dos irmãos das Testemunhas de Jeová, o mesmo versículo, eles colocam aqui, então mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E eles lhe pediram para que ficassem alguns dias. Então, na tradução do Novo Mundo, está o nome do Senhor Jesus Cristo. Na João Ferreira de Almeida só está em nome do Senhor, está abreviado, mas é Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Há uma pergunta que sempre as pessoas fazem, pastor, mas eu já fui batizado, a Bíblia diz que há um só batismo. Sim, há um só batismo.
Não é batizar somente uma vez. Se você foi batizada 1000 vezes errado, eu batizaria 1001 vez certo. Amém? Amém? É isso. Então, aqui eu vou fazer o contexto dessa escritura. Paulo chegou ali, em Éfeso, nas regiões superiores, e ele achou ali 12 discípulos de João. João Batista, que foi... Preste bem atenção, irmãos. Quem batizou Jesus? Vocês sabem aí? João Batista. Mas o batismo de João, Paulo vai dizer que era para arrependimento, ou seja, o batismo de João Batista não tinha nome. Talvez ele dizia assim, eu te batizo com arrependimento, para crer no que após mim havia de vir, no Messias. Ele não tinha nome para batizar. Então Paulo, quando encontrou aqueles discípulos, ele disse assim, verso 2, e disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha aí, Paulo perguntou do batismo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Irmãos, preste atenção, aqueles homens já eram batizados. Os irmãos estão entendendo? Eles já tinham sido batizados por João Batista. Está escrito aqui, vocês estão lendo aí. Estão compreendendo? Então Paulo disse aqui no 4, Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Ou seja, o batismo de João não tinha perdão de pecado. Porque não tinha um nome. Nós recebemos o perdão no nome. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E o verso 5, vamos ler junto? E os que ouviram, batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Irmãos, eu vou fazer um parênteses. Eles poderiam muito me dizer, mas Paulo, o João que batizou teu mestre, né? Como é que você vai dizer que o batismo de João, então o batismo de Jesus não valeu? Sim, valeu até o Calvário. Vocês estão entendendo? Quando Jesus disse está consumado, então o Cordeiro Pascual morreu. A partir dali, é o Êxodo 2, eu não vou detalhar isso aí, mas o sangue lá, este sangue vos será por sinal. Quando o Cordeiro morreu, o sinal era aquele sangue, veio até o Calvário. Quando o Cordeiro Pascual morreu, então aquele Cordeiro está valendo até hoje. Amém? Então, Paulo batizou novamente aqueles discípulos de João Batista. Então, meu irmão, eu respondo sempre essa pergunta. Se você não foi batizado ainda, conforme está nas Escrituras, você pode ter sido batizado 50, 60 vezes. É batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, não no meu. O meu nome não vale nada. Mas o nome do nosso Salvador vale. Amém? Isso é tão importante que quando Paulo o contexto é isso. Paulo caiu no caminho de Damasco, E a voz, o Jesus disse para ele entrar na cidade, para ele encontrar ali um varão chamado Ananias, que Ananias ia orar por ele e ia dizer para ele o que ele ia fazer. Paulo ia ser comissionado ali. Quando chegou lá, Ananias disse aqui, no verso 16, Ananias disse para Paulo o que Paulo tinha que fazer. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém? Amém? Então, Ananias disse para Paulo que era necessário ele invocar o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo dele. Vocês estão compreendendo? No nome. No nome. Colossenses capítulo 3, verso 17, Paulo dizendo assim, e quando fizerdes por palavras ou por obra, vocês estão lendo aí? Vamos ler junto? Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Vocês entenderam? Obra e palavra. Irmão, se você vai fazer obra ou palavra, é no nome de... O que é o batismo? Você está batizando a pessoa. Palavras, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Sepultou nas águas, é uma obra. Obra é do verbo fazer. Eu faço, tu fazes, nós fazemos, eles fazem. Então, tudo que a igreja deve fazer, seja por obra, ou expulsar demônios, essas obras, ou batismo,
tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Tudo. Aqui está dizendo tudo, não é? Nessa minha Bíblia aqui, ó. E quando fizerdes por obra, ou por palavras ou por obra, fazei tudo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, tudo. A igreja, irmãos, preste atenção. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus começa dizendo ali assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, eu não coloquei aqui, mas ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, em teu nome não expulsamos demônios. Vão colocar Jesus na parede. Jesus não disse que eles estavam mentindo. Você viu Jesus dizer? Não, não. Mas faltou uma coisa ali que eles não falaram para Jesus. Qual é, irmão? Jesus. Eles não batizaram. Eles não batizaram. Eles não falaram, não, Jesus, eles não tinham nome no batismo. Ou seja, eles fizeram milagres, obras, expulsaram demônio, maravilha, mas não tinham nome. Jesus disse: eu não vos conheço. Aleluia. Não tinha. A minha esposa tem o meu nome, a sua esposa tem o seu nome, não tem? Cuco. Tem. Ué, se a igreja é a esposa de Jesus e não quer o nome do marido, que esposa é essa, né? Amém? Vocês entenderam? Aleluia. Vou ler ainda para vocês aqui Romanos 6, verso 3, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, olha aí, não é em 3 pessoas, não é em Pai, Filho e Espírito Santo. Fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, com ele, não é eles, não é plural. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Amém? E aqui, irmãos, presta atenção. A Bíblia diz: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Certo? Preste atenção vocês. Há 2 batismos hoje no mundo religioso, no mundo cristão. Não há. Há 2 batismos. Há uma linha que batiza nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E há o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Há 2 batismos. E a Bíblia diz que há um só batismo. Certo? E nós vamos ver agora, estamos vendo qual é o batismo original. Esse batismo nos títulos, quando surgiu esse batismo, vocês entenderem, irmão, onde que foi mudado? A igreja apostólica, ela começa batizando no nome. Os irmãos estão entendendo? E vai aí até o ano 500, por aí, resiste batismo no nome. Até na igreja católica tem. Certo? Mas aí eles começou a vir daí, do catolicismo, o batismo nos títulos. Se a gente olhar em enciclopédia britânica, tá? Que é a parte do livro, diz assim: a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, pela Igreja Católica no 2º século. Vocês compreenderam, irmãos? Quem mudou o batismo? Tá? Isso está na 11ª edição, no volume 3, nas páginas 365 a 366. Está na versão em inglês desse livro. Eu posso passar para vocês isso aqui. Tá? Aqui, ó, isso aqui, na página 365 e 366, em inglês, sempre nas fontes antigas, menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Aqui está no volume 3, na página 82. Estão entendendo? Na enciclopédia da religião, Canem,
A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século. Página 53, em inglês. Vocês estão compreendendo? Da onde veio? Tá? Nessa enciclopédia da religião, o batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do mártir Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Mais um aqui, ó. Nova Enciclopédia Internacional. O termo Trindade se originou com Tertuliano, padre da Igreja Católica Romana. Isso está no volume 22, na página 477, em inglês. Os irmãos entenderam? Quando chegou ali no ano 325, no Concílio de Nicéia, então eles criaram duas doutrinas. Não vou entrar na unidade, porque daria uma outra palestra, a gente pode fazer outra vez, né? Mas, como a Igreja Católica Romana, ela era pagã. O que é pagã? Pagã é que crê em vários deuses. E ela se converteu ao cristianismo, sim, entre aspas, mas aí quando Jesus saiu de cena, ela não conseguia um Deus invisível, que ninguém pode ver, ninguém pode pegar, então eles precisavam de algo físico. O paganismo é assim. Então eles pegaram e dividiram Deus em três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para dar autoridade a essa nova forma de crer, essa doutrina da Trindade, ou seja, Deus dividido em três, então eles pegaram aquela escritura de Mateus 28, 19, trouxeram como doutrina para colocar o batismo nos títulos. Então, na verdade, o batismo nos títulos quer dizer: eu te batizo no nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Vocês entenderam? Então, irmãos, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo que Jesus estava requerendo é Senhor Pai, Jesus Filho e Espírito Santo Cristo. Então, a revelação dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus deu a ordem para eles, deu a ordem, e eles obedeceram a ordem. Amém? Amém. Só que quando chegou no ano 325, eles mudaram, eles pegaram outra curva. Eles viraram assim à esquerda, né? E ali eles começaram a batizar, crer nessa Trindade. E quando saiu ali 1520, 1500, levantou um homem chamado Martim Lutero. Da Reforma começou, o protestantismo começou ali. Eu vou só dar um resumo para a gente já encerrar. Começou ali o protestantismo e Martim Lutero. O justo viverá pela fé. E eles saíram do catolicismo. Cadê? Não tem nenhuma sacola aí, irmão Reginaldo? Aqui, ó. Na igreja de Sardes, né? Essa é boa. Eles saíram do... Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Eles levaram o batismo, levaram a doutrina da Trindade da mãe. Levaram, né? Levaram na sacola. É que nem quando Raquel, a mulher de Jacó é Raquel, né? Eles saíram da casa de Labão, eles levaram aquele monte de Deus, né, irmão Jesus? Saíram da casa de Labão, eles levaram aquele monte de Deus, ó, tudo. Levaram na sacola. Depois Jacó disse: gente, tira isso daí. Aí eu vou só dar um resumo. Depois surgiu João Wesley, né? Depois veio João Wesley já trazendo a santificação, ali na Inglaterra, 1700 e alguma coisa. E depois, nesse meio tempo, aí vieram os irmãos pentecostais. O movimento pentecostal começou ali em 1890, por aí. Começou o movimento pentecostal, mas eles ainda continuaram. Vocês estão vendo aí, né? Eles continuaram carregando a mochila, os pentecostais, né? Até, irmãos, vocês vão entender depois, até que Deus levantou o profeta nesta terra. Esse daqui era pregador,
pentecostal, a gente está gravando, não vou nem falar o nome das igrejas, mas irmão Jesus também era de outra igreja, irmão Adão também, até que descobriu, irmão Francisco era pregador também, até que Deus enviou o colírio, até que Deus abriu os nossos olhos, e nós vimos a verdade. Eu não vou jogar essa mochila fora, porque tem, mas até que nós jogamos fora isso. Amém? Até que Deus, nós estamos na era do astronauta hoje, até que Deus levantou o mensageiro, o profeta Elias, a águia, o quarto animal, e nos deu visão, nós passamos o colírio nos nossos olhos, e nós enxergamos o batismo. Amém. Meus irmãos, e nós estamos apresentando para vocês que não conheciam ainda, porque eles não pregam isso mais para as pessoas, eles estão escondendo a palavra do povo. Não é só isso. São muitas coisas que eles estão escondendo. Eu não vou entrar em todas aqui, senão nós tínhamos que passar até amanhã, de dia, de noite, tinha que trocar de pregador aqui para nós estar explicando para vocês. Vou colocar somente o batismo para vocês entenderem. E essa doutrina, esse batismo, ele tem 1.700 anos. Aí no mundo religioso. 1.700 anos. Então, tipo assim, ele já se tornou uma verdade absoluta. Se tornou tal verdade que você batizar no nome hoje é falso. Mas isso aqui, quando eles trouxeram essa doutrina de batizar nos títulos, aqueles nossos irmãos que não aceitaram estas doutrinas, vocês sabem o que aconteceu com eles? Entrou o período do cavalo vermelho, irmão Debson. Eles foram mortos, 68 milhões de nossos irmãos. Ali começou o período da chamada santa, que de santa não tem nada, Santa Inquisição. Aqueles que não aceitaram esse batismo hoje, nos títulos ali, que não aceitaram, foram mortos nas arenas. Se vocês olharem as maneiras que eles torturavam, acho que o senhor tem livro, né, irmão Francisco? Que eles torturavam. Eu não vou citar aqui, mas eles... Morreu por causa do nome dele. Odiado, né? Mateus 10. Então, eles pegavam a mãe grávida, só um para vocês, eles pegavam a mãe grávida, e o soldado romano apostava com o outro qual era o gênero do bebê. Viu, irmão? Macho ou fêmea? Aí eu apostava e rasgava a barriga da mãe, que era cristã, só para ganhar a aposta. Por isso a Bíblia diz que ela está embriagada com o sangue dos santos. Em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, está escrito: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar em pé? Irmão Reginaldo, dá um fechamento assim, uma oração para nós. O senhor está feliz? Estou feliz, graças irmão, a Deus, estou feliz. Foi isso que Deus te mostrou aqui, quando o senhor chegou aqui, que o senhor orou? Foi. No sítio? Foi. Que seria uma bênção? Lá na beira do rio. Está sendo uma bênção, irmão. Amém. Só está feliz, irmã Lena? Amém. Dá glória a Deus, mas esse braço já sarou, não já? Eu ia aquele riozinho lá. Tava, primeiro almoço que nós fizemos ali, eu com a Lena, viemos para uma picada aqui, ó, do engenheiro, do agrimensor, e descemos para começar lá na beira do rio, aqui, ó, para nós ver onde que nós ia fazer o nosso barraco. Daí o agrimensor fez a picada ali, e nós viemos com um saco nas costas, uma carne passar e começar ali. Eu limpei, eu mandei aquele... Eu mandei para uns par de irmãos aquele vídeo quando eu vi o rio. Tá? Ali, ó, tem testemunho ali. E daí eu fiquei tão contente, empolgado ali, que quando eu vi aquele rio, eu disse: quantas almas vai se batizar aqui, diz Palena. E isso, se for perguntar hoje para mim, eu não sei contar. Eu já não sei quantas almas, pastor. A gente não está marcando. Mas muitas pessoas já desceu as águas ali, foi batizado ali, deixou seu testemunho aqui nesse sítio. E amanhã vai ser confirmado com mais 2 almas.
Então Se a gente tiver mais gente, nós batizamos. Se tiver então, no coração, para se mim, descer no coração. para mim a maior alegria, porque isso aqui foi uma dádiva de Deus que Deus preparou. Eu queria um sítio que tivesse assim, e eu vim morar no coração do mato. Aqui é um coração, aqui é no meio do mato, né? Então eu sou muito feliz e ter os irmãos junto com a gente. Veja, aqui já passou. Eu vou fazer um comentário caipira aqui. Aqui passou coelho, veado, anta, tatu, paca. 4 anos atrás, cruzando aqui. Agora, depois passado um ano, por aqui passou gente de São Paulo, pastor, ministro de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Paraná, o pastor Eliseu. Reverteu a coisa, né? Águias. Águias de Deus. A gente não leva isso em conta, mas isso tudo são obras divinas. Amém. Obras de Deus. E uma pessoa que a gente conhece há muitos anos também, está ali o irmão Osmar, não deixamos de falar hoje também. Um irmão amado, como sempre estamos conversando. Eu já expliquei para ele a respeito do batismo, a esposa dele de um folheto essa semana. Eu disse para ela examinar, né? Ela disse que gosta da coisa correta, sua esposa. Ficou de nós um dia na casa dela para nós conversar lá, se assentar, examinar se ela quer as coisas certas, biblicamente. Nós vamos esclarecer, né? Eu disse para ela, não tenho preguiça para essas coisas, não tenho hora, não tenho preguiça. Aí eu tenho preguiça de pegar no machado, não. Aí né, fazer cerca, mas falar de Jesus, o irmão Jesus conhece, né, irmão Jesus? Eu gosto, o irmão Scar, ele tem um veterano também. Então eu agradeço a todos vocês, meus irmãos. Porque nós somos uma família, eu sempre digo assim, que Deus ama. Deus ama seus filhos, suas filhas, o seu corpo aqui na terra, que ele tem um corpo aqui na terra. E Deus cuida. Amém. O mais importante é que Deus cuida dessa família. Ele é um pai zeloso, não é? Vocês podem dizer amém? Amém. Que Jesus Cristo é um pai zeloso? Amém. Ele zela dos seus filhos, ele cuida dos seus filhos, ele tem amor. A Bíblia diz, segundo os Coríntios, não lembro o capítulo, diz que ele tem ciúme. Ele tem ciúme de nós, dos seus filhos. E veja que tipo de pai que ama mesmo, ele tem ciúme. E Jesus tem ciúme dos seus filhos. E aqui nós somos uma família dele. Agora, como pode? Eu sempre falo assim, nós falar essa frase amor, é uma frase que não tem muitas letras, né? E que valor que tem? Que valor que tem essa frase é amor. Agora, para tudo isso precisa o amor. O amor conquista todas as coisas. O amor, nós conquistamos as feras. Nós conquistamos os inimigos. Conquistamos a morte. A morte. Porque Jesus venceu o mundo com essa frase tão pequenininha, chamada amor. E por que nós não sentir compaixão, amor um pelo outro? Né, irmão Osmar? Amor. Não medir esforço para amar. Não olhar, como o pastor falou, essa parte de fora. Não foi o caso do samaritano, do bom samaritano. Ele não olhou a parte de fora. Ele se compadeceu
o amor que ele tinha por ver aquele homem. Então, cada um de nós, essa frase eu vou deixar, vamos ter compaixão e amor um pelo outro. Vamos amar mais, ter amor um pelo outro, tirar as diferenças quando tem, se haver uma diferença, às vezes o membro, às vezes tem dúvida, alguma coisa, uma diferença, tem o pastor, para ele chegar e dizer, ó, pastor, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou vendo isso aqui, eu quero um esclarecimento disso aqui. Então, isso é na forma correta que nós devemos fazer, com amor, não com má intenção, mas com a boa intenção e com amor no coração nós edificamos. Porque essa igreja do Senhor Jesus Cristo, na terra, esse corpo, tem que ser edificada. É um corpo que tem que ser completo. Ele não pode faltar nada. E aonde está esse último membro desse corpo de Cristo aqui? Talvez está ali, não é certo? Um homem que ontem bebia cachaça, outro lá, e nós pegar e julgar pela aparência. O irmão Brana disse que aquele homem, eu tomei isso uma vez, nós não somos diferentes daquele homem que está caído na sarjeta. Não somos, a única coisa que faz a diferença de eu ser diferente daquele homem que está na sarjeta, jogando baralho, jogando o sinuca, é a graça. Amém. Somente a graça. Vamos orar. Deus abençoe. Ora, essa fé. Senhor Deus, Oh, Jesus. Deus maravilhoso, Muito obrigado. nós agradecemos, Senhor, Oh, Senhor. por essa unidade perfeita que o Senhor tem entre nós, Senhor. Deus, venha, Senhor, derrama dessas virtudes sobre o teu povo, Senhor. A graça, o amor perfeito sobre nós, Senhor. Para que seja aquele amor edificador, Senhor. Que às vezes nós precisamos, Senhor, para nós edificar esse corpo, Senhor, numa perfeição melhor, Senhor. Para nós não ver defeito em ninguém, Senhor. Que através do seu sangue nós somos todos perfeitos, Senhor. Deus, ajuda. Oh, Pai Celestial, anima cada um, Senhor. Faça que nós tenha mais fé para crer, Senhor, nas tuas promessas. Para nós ser curado, para nós ser libertado de todo mal, Senhor. Para nós ter fé, Senhor, de expulsar o inimigo da nossa vida, Senhor. Deus, ajuda, Senhor. Dê força e graça para nós caminhar nessa estrada, Senhor. Deus, ajuda que nós chegue até o fim desta jornada, Senhor, crendo, trilhando por ela, Senhor. Aleluia. Abençoa, Senhor, esses irmãos que vão ser batizados, Senhor. Dê força para eles, fé suficiente para eles vencer as dificuldades que no dia seguinte começa a aparecer, Senhor. As dúvidas que eles não deixem chegar na mente, Senhor. O inimigo é sujo. Não permita que o Satanás ponha essas mãos imundas no tua propriedade, nos seus filhos, Senhor. Aleluia. Deus, cuide, não deixe, Senhor, ninguém ser contaminado com esse veneno. Oh, Pai, porque o inimigo, Senhor, tenta colocar veneno na igreja, Senhor, para desvirtuar, Senhor, teus filhos, desvirtuar, vez, os ministros, Senhor. Mas Deus, permita que nós tenha ânimo, tenha coragem, Senhor, força e graça para caminhar, Senhor.
Deus abençoa, que nós tenhamos uma noite abençoada, Senhor. Guarda, proteja cada um de nós, Senhor. Oh, que teu grande Espírito Santo esteja sobre nós, Senhor, guardando todos os momentos, guiando nossos passos, a nossa vida, a nossa mente e nossos pensamentos, Senhor, que seja guardado por Ti, Senhor. Aleluia. Oh, Deus, tenha misericórdia de cada um, Senhor, e nós agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém.